A história começa em um dia tranquilo, quando alguém que estava feliz aproveitando seu tempo em sua própria cama é perturbado por um livro que cai em seu rosto, acordando-o com dor de cabeça. Mas, de repente, ele se lembra de que sofreu um acidente enquanto explorava algumas ruínas, o que o faz pensar que foi resgatado. Para aumentar sua confusão, ele se viu em uma sala que não reconhecia. Praticamente à sua frente havia um espelho e, ao examiná-lo mais de perto, percebeu que seu rosto havia mudado completamente e que seu corpo também não era o mesmo. Portanto, ele conclui que foi transmigrado para um corpo diferente, pois há pouco tempo ele era um jovem e charmoso arqueólogo, mas agora é apenas um estudante comum. No entanto, ao olhar ao redor, ele percebe um livro que chama sua atenção, então ele o examina mais de perto, apenas para descobrir que estava relacionado ao treinamento de monstros. Com isso, uma enxurrada de lembranças o inundou e, ao relembrar as memórias de seu corpo atual, ele percebeu que não estava mais no planeta Terra, pois agora estava em um lugar chamado Planeta Azul. Nesse planeta, animais e plantas, até mesmo montanhas, rios, lagos, vento e neve, tudo aqui pode evoluir potencialmente para bestas transcendentes e adquirir inteligência. Eles também podem adquirir poderes poderosos. Para uma pessoa da Terra, eles são bestas divinas. Além disso, os humanos aqui têm seus próprios poderes, o que é chamado de domesticação. Os treinadores são capazes de criar dimensões alternativas em suas mentes por meio da meditação. Isso lhes deu a oportunidade de capturar e domar feras evoluídas. Com a dimensão de domesticação, a civilização humana floresceu e deu início a uma nova era, que ficou conhecida como Age of Taming, Era da Domesticação. Os treinadores são a elite dessa era, mas a fera ainda domina a área além do território humano, e feras poderosas às vezes causam problemas para os humanos. Ele então se lembra de que seu nome é Shiryu e que perdeu sua família em um tumulto de monstros. Com isso, ele tem uma ideia geral do mundo da domesticação e de que transmigrou, mas ele também não diria que foi uma melhora, pois se tornou um estranho, ao contrário de sua vida anterior. Como resultado, ele decidiu investigar mais para ver o que poderia usar a seu favor. Então, abrindo seu status, ele agora sabe que é apenas um reprodutor estagiário na base de reprodução da cidade glaciar, e a razão pela qual ele é um estagiário aqui é para se tornar um treinador. Mas ele não pode deixar de suspirar ao perceber que, mesmo nesta vida, ele não pode escapar de seus problemas pessoais. No entanto, ele estava determinado a mudar tudo isso. Consequentemente, ele decidiu terminar a missão de hoje por enquanto, que consistia em alimentar os lobos da neve pela manhã e coletar dados de crescimento do bicho da zeda verde à tarde. Mas, se não me falha a memória, os lobos da neve vivem em matilhas e são carnívoros extremamente ferozes. Com isso em mente, ele se perguntou se era normal enviar um estagiário para fazer isso sozinho. No entanto, ele supôs que não haveria problema, já que essa era uma empresa de prestígio e ele só tinha conseguido ser um trainee aqui porque tinha resultados de exames dos quais um pai asiático se orgulharia. Juntamente com seu talento único de treinamento chamado telepatia, um talento que lhe permitia se comunicar com todos os tipos de seres, mesmo que fosse uma habilidade inútil em combate real. É uma habilidade importante e muito procurada nos campos da diplomacia, educação e pesquisa de reprodução. Com ela, ele tem mais do que certeza de que se dará bem com os lobos da neve. Por isso, ele decidiu experimentar agora, para se acostumar, abrindo sua dimensão de treinamento. Pouco tempo depois, sua consciência entrou em sua própria dimensão e, quando abriu os olhos, viu um livro misterioso à sua frente. Agora ele percebeu que havia desbloqueado uma nova habilidade de adestramento, chamada de Manual de Habilidades. Isso surpreendeu. Embora seja comum um humano despertar um talento de adestramento depois de ativar sua dimensão de adestramento pela primeira vez, ele já recebeu um, e os talentos de adestramento são categorizados em talentos de aprimoramento e talentos únicos com uma proporção aproximada de 9:1. Os talentos de aprimoramento podem ser usados para fortalecer determinados tipos de animais de estimação. Esse é um talento típico de combate, enquanto os talentos exclusivos, por outro lado, são complexos e os talentos diferem muito uns dos outros. Assim como o talento original de Shiryu, a telepatia é a habilidade mais comum entre os talentos exclusivos. Não é exatamente poderosa ou rara, mas é útil quando se trata de procurar emprego. Quem imaginaria que ele já teria um segundo talento? Era até mesmo um talento único, e esse talento pode copiar as habilidades de feras transcendentes e armazená-las em seu manual, permitindo que ele ensine as habilidades que coletou a outras feras. Entretanto, há 3 condições para copiar as habilidades de outras bestas transcendidas. Em primeiro lugar, ele deve ver pessoalmente a fera usar a habilidade. Em segundo lugar, ele deve tocar a fera. Em terceiro lugar, ambas as ações devem ser realizadas em 1 hora. Essas são as condições para copiar e registrar habilidades,
e há uma condição diferente para ensinar outra fera com a habilidade registrada, ou seja, a quantidade de energia necessária para o processo de ensino varia de acordo com o nível da habilidade. E a fera que está sendo ensinada também deve ter alguma afinidade com a habilidade que está sendo ensinada. Embora existam muitas restrições, esse manual certamente garantirá que você seja invejado por outros treinadores. No entanto, ainda há 3 outros fatores que Shiryu precisa considerar com cuidado, pois eles determinam a força do treinador, além das habilidades da fera de estimação. O primeiro é o desenvolvimento das habilidades de treinamento do próprio treinador. O segundo é o volume de habilidades. O terceiro é a evolução do treinamento. Dos 3, o primeiro está ligado ao desenvolvimento das habilidades do próprio treinador. O segundo e o terceiro fatores estão ligados ao conhecimento e à experiência do instrutor. 2 talentos. Alguém pode até chamar isso de trapaça, mas parece possível, já que se trata de Shiryu. E isso porque ele é um transmigrante, afinal de contas. O Shiryu aqui tem o talento da telepatia, e seu eu transmigrante tem o talento da cópia. E não importa como se veja, isso foi bom para Shiryu, e provavelmente foi seu bônus como transmigrante. E enquanto ele ainda estava processando todas as informações que havia obtido, o alarme tocou de repente, avisando que ele estava quase atrasado. Então, ele saiu correndo para se trocar e foi ver os lobos da neve para concluir sua missão. Em pouco tempo, ele estava dentro de uma instalação, onde encontrou a comida que deveria alimentar os lobos. Mas, ao ver o conteúdo do pacote, Shiryu não pôde deixar de salivar com ele. E não é de se admirar que nem todo mundo seja talhado para ser um treinador, pois uma pessoa normal poderia invejar essa fera, já que esses animais de estimação são mais bem alimentados do que as pessoas. No entanto, enquanto ele empilhava as caixas em seu veículo, alguns membros da empresa que o conheciam interagiram com Shiryu de forma amigável, provocando sobre os lobos que ele iria alimentar, ao que ele respondeu educadamente, mas saiu rapidamente, pois não se lembrava de nenhum deles. Enquanto se dirigia aos lobos, ele se lembrou de que sua personalidade e a deste mundo haviam sido moldadas pelo que aconteceu com sua família. Ele geralmente fica sozinho e prefere assim. É por isso que ele não fez amigos imediatamente em seu novo local de trabalho e não se misturou nos pequenos círculos. Ele é como um lobo solitário, e é por isso que não tem relacionamentos interpessoais. Mas isso não era uma coisa ruim no momento. Também poderia ter sido benéfico, pois ninguém notaria suas mudanças repentinas, e sua prioridade atual é tomar seu tempo e se acostumar com este mundo, para que ele possa sempre construir relacionamentos mais tarde. Mas assim que ele estava descarregando a comida, uma matilha de lobos da neve apareceu em sua retaguarda, o que o surpreendeu. E o que o surpreendeu ainda mais foi o fato de suas memórias serem particularmente claras em momentos como esse, lembrando-se de cada detalhe sobre os lobos da neve. Mas, é claro, ele tem seus talentos únicos, então podia entendê-los, e eles estavam se perguntando por que ele havia demorado tanto para chegar aqui. E como estavam com fome, Shiryu lhes parecia absolutamente delicioso. Com isso, ele percebeu que era apenas mais um item no cardápio. Mas, para sua sorte, o rei lobo chegou e, com um uivo, os outros lobos se comportaram para cumprimentá-lo. Agora que isso estava resolvido, Shiryu ficou cara a cara com o rei lobo, mas foi empurrado pelo lobo em sua testa. E com isso, ele foi marcado, deixando o cheiro do rei lobo sobre ele, o que aliviou Shiryu, pois era uma maneira muito mais civilizada do que fazer xixi. E, para sua surpresa, o manual apareceu à sua frente, enquanto ele se perguntava por que havia se mostrado. O manual se abriu de repente, informando sobre a habilidade do rei lobo que ele acabará de obter. Com isso, ele conseguiu copiar a habilidade Intimidação, que era uma habilidade de alto nível. Isso significa que ele pode ensinar essa habilidade ao seu animal de estimação sempre que ele tiver um. E essa habilidade é um sinal de aptidão real, o que significa que ele pode criar um rei dos animais. Isso fez Shiryu se sentir incrível, pois ele tem um talento incrível para treinar. Mas sua comemoração durou pouco, pois ele percebeu que o rei lobo o achava retardado ou até mesmo assustado. Então, ele saiu para cumprir sua missão e alimentar os lobos, e a marca do rei lobo funcionou como pretendido, pois os outros lobos se afeiçoaram a ele, como o outro, por sua vez, disse. E quando ele acariciou a cabeça do outro lobo, uma notificação apareceu, informando de que ele poderia ensinar ao lobo que estava acariciando a habilidade Intimidação que acabará de receber. Com isso, Shiryu está mais do que confiante de que agora pode criar um rei lobo, mas ele sabe que certamente será um problema se ele ensinar a habilidade sem pensar. Consequentemente, ele saiu sem mudar muita coisa. No entanto, foi uma pena que ele não tenha conseguido copiar as habilidades dos outros lobos da neve, mas isso era de se esperar, pois os outros lobos nunca usariam suas habilidades durante uma refeição sem um bom motivo. No entanto, agora ele tem uma habilidade mental de alto nível, o que é bom o suficiente para Shiryu. Enquanto viajava, uma
águia de dorso verde passou voando por ele. Para sua surpresa, o sistema o informou de que se tratava de outro animal a quem ele poderia ensinar a habilidade de intimidação. Agora Shiryu percebeu que poderia criar mais do que apenas um rei lobo. Ele também poderia criar um rei pássaro, o que ele teria tentado, se ao menos ele não tivesse outro trabalho para fazer. Mas ele ainda era um estagiário, então teria que começar com o básico e seguir sua rotina o máximo que pudesse. E havia apenas 3 meses até o final de seu estágio. Então ele teria que seguir o programa e aprender as cordas primeiro. Ele então se deparou com um pôster que continha uma fera devoradora de ferro, que Shiryu se lembra que era a fera que seu antigo eu havia reservado. No planeta Terra, eles são conhecidos como pandas. É isso mesmo, eles são apenas bestas transcendentes comuns aqui. E isso porque os Iron Eaters têm apenas uma habilidade, chamada Harden. Com isso, Shiryu supõe que essas feras são apenas muito preguiçosas, mas ele já pagou a fiança delas. O lado bom é que a raridade delas é do agrado de Shiryu, então ele conseguiu se convencer a ficar feliz com a escolha de seu antigo eu. E graças à política, ele pode comprar essa fera. E a situação também não era tão ruim, já que os devoradores de ferro podem consumir metais e minerais que seriam usados quando eles ativassem o endurecimento, juntamente com a intimidação que ele obteve e outra habilidade relacionada à detecção ou agilidade. Seu devorador de ferro ou devorador de ferro poderia acabar se tornando um rei panda. Com isso, os olhos de Shiryu se encheram de esperança, pois ele tinha certeza de que surpreenderia os outros treinadores com sua composição de feras. Mas, para seu desânimo, ele só poderia obter um empréstimo depois de obter seu certificado de criador. Só então ele poderia pegar o jovem comedor de ferro que havia reservado. Como resultado, ele estava determinado a levar esse trabalho o mais a sério possível e partiu para sua próxima missão, simplesmente olhando para o lado positivo, pensando que poderia copiar outra habilidade. Momentos depois, Shiryu chegou à área experimental da Green Cotton War, onde lhe foi dito o que deveria fazer. E também não foi um trabalho difícil, pois ele estava com algumas outras pessoas e elas só tinham que observar e registrar a atividade dos vermes do algodão verde. Como resultado, eles fizeram seu trabalho sem pensar muito, enquanto Shiryu, por sua vez, observava os vermes cuidadosamente. E, à primeira vista, apesar de serem muitas, as minhocas são muito fracas, e a única coisa boa é que elas têm espaço para crescer, o que significa que também podem evoluir. E quando ele decide interagir mais com elas, elas simplesmente soltam sua seda branca, fazendo-lhe uma careta, dizendo-lhe para ir embora. Inesperadamente, apenas um verme corajoso se agarrou a ele. Com isso, Shiryu percebeu que também podia ensinar a ela a habilidade intimidar que acabará de receber, o que o surpreendeu, pois ele também tinha afinidade com a ideia de se tornar um rei. Mas o que o surpreende ainda mais é que uma nova habilidade chamada Silk foi registrada em seu manual, mas, ao examinar melhor as informações sobre a habilidade, Shiryu a considera inútil. Ainda assim, uma habilidade é uma habilidade, então ele se aprofunda um pouco mais. Com isso, ele percebe que é capaz de ensinar Silk a essas criaturas novamente, mesmo que elas já conheçam a habilidade Silk, e que o ensino repetido de uma habilidade pode ajudar a melhorar o domínio. Entretanto, como ainda havia pessoas por perto, ele decidiu não fazer isso por enquanto. Mais tarde, ele estava em seu quarto, pesquisando o que poderia ajudá-lo e, graças a isso, ele agora sabe que há 51 animais de estimação sendo criados na base de criação da cidade glacial. No entanto, não há habilidades de detecção que ele gostaria de copiar, e as habilidades aprendidas pelos animais jovens aqui são basicamente básicas e de baixo nível, portanto, não faz muito sentido copiá-las. E ele não pode ser descuidado com a cópia de habilidades, já que ainda não tem certeza se há um limite máximo para sua capacidade de cópia e, até descobrir qual é o limite real, ele acha melhor se concentrar na cópia de habilidades de nível médio e alto. Então, depois de pensar um pouco mais, ele se lembra do que os outros trainees disseram e que há um monte de dentes de leão no centro de saúde, que é muito bom para curar. Com isso, ele percebe que há muitos outros animais selvagens além dos do criadouro, e também há muitos treinadores que podem lhe mostrar seus animais. Como resultado, ele decide mudar seu alvo. Momentos depois, Shiryu estava do lado de fora da enfermaria na área residencial e, ao entrar na sala, usou suas melhores habilidades de atuação para convencer o médico de que havia torcido o pulso. Mas talvez ele não precise usar suas habilidades de atuação, pois a médica está acostumada com um novo trainee fazendo uma cena como essa. Como resultado, ela simplesmente invoca sua fera sem pensar muito sobre isso e sem perder um segundo. Shiryu experimentou a habilidade primeiro e a tocou ao mesmo tempo, completando os requisitos. Com isso, a habilidade de cura rápida foi registrada em seu manual,
obtendo uma habilidade de cura extremamente rara como essa. Agora ele está mais convencido a copiar todas as feras da base de reprodução e ainda tem 3 meses de treinamento pela frente, portanto, terá muitas oportunidades. Quando a médica percebeu que ele estava exagerando, Shiryu já havia realizado o que havia se proposto a fazer, então ele agradeceu e saiu. Ainda assim, ele sabia que estava atrapalhando o tempo dela por causa de sua vingança pessoal, então decidiu voltar e agradecê-la amanhã com algumas guloseimas que sua planta fera adoraria. E Shiryu tem sorte pelo fato de os médicos daqui usarem a habilidade de cura de seu animal de estimação para tratar um ferimento, por menor que seja, pois eles tentam aumentar o domínio da habilidade do animal de estimação. Mas Shiryu não precisa fazer isso, pois ele tem um manual. Ele pode melhorar facilmente o domínio de seu animal de estimação ensinando-lhe novamente a mesma habilidade, e isso é como um código de trapaça, porque é o mesmo que melhorar a eficácia do treinamento de seu animal de estimação. E agora que ele pensou nisso, a médica também era uma treinadora em treinamento, já que a habilidade do animal de estimação dela ainda estava em um nível baixo, então ela estava fazendo o melhor que podia para aumentá-la. Quando as habilidades do treinador e do primeiro animal de estimação atingiam um determinado nível, eles podiam participar do exame da Associação Unificada de Treinadores. Ao passar no exame, um treinador estagiário será promovido a treinador profissional. E com as 2 habilidades de treinamento que Shiryu tem, ele se pergunta quanto tempo levará para passar de trainee a treinador oficial. 3 meses depois, Shiryu atingiu o limite de sua coleção de manuais de habilidades. E é bom que ele não a tenha preenchido com habilidades de baixo nível. Isso teria sido um grande desperdício. Uma das coisas que ele conseguiu foi o Super Vue. Como o nome sugere, é uma habilidade que melhora a visão. Ele copiou essa habilidade de um grupo de pássaros do tipo vento altamente transcendentes que patrulham os céus da base de reprodução. Não é exatamente o que ele esperava de uma habilidade de detecção que aprimora extremamente o sentido, mas serve por enquanto. A próxima é uma habilidade chamada Sono Absoluto. Ele a copiou de um animal de estimação altamente transcendente de um dos criadores, Nefer. Um animal de estimação que usa essa habilidade cai em um sono profundo e se recupera rapidamente. E com essa recuperação rápida, ele pode economizar muito no tratamento de seus animais de estimação caso eles se machuquem no futuro. Portanto, ele tem mais do que certeza de que seu comedor de ferro entenderá que ele está sem dinheiro por enquanto. E tudo bem. Você adivinhou que o manual de habilidades teria um limite, mas 5 espaços para começar era menos do que ele esperava. Então, ele concluiu que havia algo mais e que, para liberar o verdadeiro potencial de seu talento, ele precisaria desenvolver uma habilidade de adestramento exclusiva para adicionar mais páginas ao manual. Por isso, ele se concentrou em subir de nível primeiro. Ele tem certeza disso porque os treinadores aprimoram suas próprias habilidades por meio da meditação. Ao meditar, eles constantemente fortalecem, modificam e ampliam suas próprias dimensões de treinamento. Uma dimensão de treinamento mais forte pode acomodar animais de estimação de nível mais alto e impor uma restrição mais forte a eles. Os animais de estimação também crescerão mais rapidamente com um ambiente melhor dentro da dimensão de treinamento. Com uma dimensão de treinamento maior, o treinador pode contratar mais animais de estimação. Os treinadores desenvolvem seletivamente suas próprias dimensões de treinamento de acordo com suas necessidades pessoais. As habilidades de adestramento de um treinador também serão aprimoradas à medida que seu tamanho de adestramento melhorar. Com tudo isso, a meta de Shiryu no momento é se tornar um treinador profissional em menos de 1 ano. Mas ele só poderá fazer isso se tiver um animal de estimação. E como agora ele tem seu certificado de reprodutor estagiário, é hora de conhecer seu comedor de ferro. Então, sem perder um segundo, ele pegou um ônibus direto para a base de criação de bambu de ferro. E o motivo de haver uma base de criação especial para comedores de ferro é que ele está atualmente no distrito de Pinchin, uma área suburbana da cidade das geleiras, onde os comedores de ferro são um animal de estimação especial do lugar. E com isso, Shiryu vai conhecer suas primeiras feras contratadas.